Olá, bom dia. A gente vai começar hoje uma aula de projeto de vida para o 7º ano do ensino fundamental. Meu nome é Isis, sou a professora de vocês, e aqui ao meu lado tem o professor Osíris, que vai participar com a gente dessa aula de projeto de vida. Fala bom dia, professor. Bom dia a todos, os alunos que estão em casa, os pais, os professores e todos aqui do Centro de Mídias. Espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Beleza? A aula de hoje, do projeto de vida, a gente vai olhar um pouquinho, e a aula chama Minha Biografia. Então, a gente vai começar a olhar um pouquinho a questão de como vocês traçam o caminho de vocês para a construção de projeto de vida. Para começar, eu queria que vocês separassem alguns materiais. Então, vamos lá. Folha de caderno, caneta e lápis, papel sulfite, lápis de cor ou outro recurso, caderno do aluno. Então, o que eu quero que vocês façam? Separem pelo menos um caderno ou uma folha para fazer as anotações, para que vocês consigam desenvolver as atividades ao longo dessa aula. O caderno do aluno é aquele que foi entregue no começo do ano, quando vocês estavam na escola. Deixa separado. Se não conseguir neste momento, não tem problema. Depois vocês anotem a página, que vocês vão aprofundar o conhecimento de vocês e desenvolver as atividades depois no caderno do aluno de projeto de vida. Mas, nesse momento, é primordial que vocês tenham uma folha para fazer as anotações, ou peguem o caderno de vocês, abram na parte de projeto de vida e façam essas anotações. A gente vai começar retomando a aula anterior. O que acontece? Primeiro, a gente olhou a questão das competências socioemocionais. Então, a gente viu um pouquinho de determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Por que a gente fez isso? Para a gente conseguir começar a refletir sobre essas competências e ir desenvolvendo ao longo dessas aulas do projeto de vida, que é promovido aqui pelo Centro de Mídias, e com os professores também do projeto de vida, que vocês têm na escola, que deve estar passando algumas atividades para vocês. Então, a gente está olhando essa questão das competências e a gente está aprimorando essas habilidades para conseguir desenvolver essas competências no 7º ano. Para isso, a gente sempre vai ver a questão dos pontos fortes e fragilidade. No projeto de vida, a construção, o planejamento, precisa sempre considerar o ponto forte seu e a sua fragilidade. Então, a gente olhou também, a aula passada, o seu ponto forte e a sua maior fragilidade. Fizemos atividades para que vocês pensassem neles. E hoje a gente vai olhar um pouquinho de como a gente vai construindo esse caminho, aproveitando o nosso ponto forte, para conseguir ultrapassar os obstáculos que podem aparecer quando a gente está pensando num projeto de vida. Agora a gente vai fazer uma atividade que a gente chama de chuva de ideias. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é feche os olhos e pense nos principais acontecimentos da sua vida até este momento. Então, 1 minutinho para vocês fecharem os olhos de vocês e pensarem no que está acontecendo na vida de vocês, até agora. E traz o que vocês acham mais importante. Tá? Então, fechem os olhos e pensem nesses acontecimentos. Porque aí a gente vai fazer uma atividade depois que auxilie vocês a construir um pouquinho a biografia de vocês. 1 minutinho para vocês pensarem nos acontecimentos mais importantes da vida de vocês.
Agora a gente vai fazer um exercício de registro. Então, a primeira coisa que vier na cabeça, vocês vão anotar. Aqui. Pronto. O que acontece? Vocês vão escrever no caderno tudo aquilo que vier à cabeça sobre a sua história, coisas boas ou não. O importante é pensar como tudo isso influenciou quem você é hoje. Quanto mais informações você tiver, melhor. Além delas ajudarem no seu autoconhecimento, irão servir de base para a próxima etapa dessa atividade. Então, vocês têm mais 1 minuto para escrever tudo que vier à cabeça. Vocês já pensaram nos momentos e vocês vão registrar em palavras o que veio na cabeça, que vocês selecionaram de mais importante na vida de vocês. Tá certo? Vou deixar mais 1 minuto, a atividade na tela, e vocês façam esse registro no caderno de vocês. Agora que vocês já escreveram, já fizeram registro, teve alguns estudantes que trouxeram esse registro no chat. Então, eu vou passar para o professor Osíris, para ele trazer as contribuições que vocês escreveram no chat para a gente. Bom dia a todos. Algumas contribuições aqui no chat, né? A Solange disse assim: só penso em vírus e quarentena, que é o contexto que a gente está vivendo, né? Acho que todos estão na mesma situação. Vinícius, minha adolescência, minha rebeldia. Mesaque, só felicidade. Ana Beatriz, meu presente preferido, meu celular. Pandemia, meu nascimento. Foi mais ou menos nesse contexto que eles expuseram, né? Sim. Algumas coisas que vocês trouxeram são bacanas para a gente pensar. Como vocês têm que construir uma biografia. Então, é para isso que chama essa chuva de ideias, essa primeira atividade, para trazer os pontos mais importantes. Realmente, num contexto de pandemia, na qual o vírus está fazendo com que a gente entre numa crise e promovendo, inclusive, essa questão do isolamento social, é difícil a gente não pensar, né, na questão da pandemia, do coronavírus, do que a gente está vivendo hoje em dia. Mas a gente precisa olhar um pouquinho, já que a gente está em casa, está conseguindo desenvolver os nossos estudos, a gente precisa olhar um pouquinho para conseguir colocar isso no papel, fazer uma atividade bacana de reflexão e autoconhecimento. Então, a gente vai para a segunda etapa da atividade, que é o quê? Vou pedir para deixar na tela e vou explicar. Escolha 2 fatos de sua história que sejam importantes para a realização dos seus sonhos. Agora, a gente vai fazer uma relação. A gente vai pensaram na história de vocês, nos fatos importantes da vida de vocês. Agora, vocês vão escolher 2 e vão fazer uma relação com o sonho que vocês têm. Tá certo? Por quê? Muito das escolhas e dos nossos sonhos é de acordo com a vida que a gente tem. Então, é interessante a gente fazer essa relação, desenvolver essa habilidade de relacionar o que acontece na nossa vida e os nossos sonhos. Aí, o que vocês vão fazer? Vão representar por meio de um desenho, fotografia, colagem ou qualquer recurso que vocês queiram utilizar. Vai ser hoje, agora, nessa aula, enquanto a gente está conversando aqui pelo Centro de Mídias? Não. Vocês vão fazer isso tranquilo em casa, para vocês conseguirem pensar e para conseguir, principalmente, liberar a criatividade.
Por quê? Habilidades criativas, elas são excelentes para o nosso mundo, para o século XXI. Então, é interessante a gente usar uma atividade de escola, que é nessa aula de projeto de vida, para a gente conseguir desenvolver habilidades de criatividade. Então, vocês podem usar o desenho, a colagem, a fotografia, recursos tecnológicos, qualquer coisa. O importante é que vocês, de forma criativa, tragam a sua história, certo? E consiga relacionar ao projeto de vida, ao sonho de vocês. Tá? Então, essa é a atividade. Vou deixar um minutinho na tela para copiarem. Quem puder tirar print da tela, pode tirar. Aí é só para copiar essa atividade para vocês poderem desenvolver tranquilo em casa. Um minutinho na tela, tá? Agora que vocês já copiaram a atividade, já entenderam como faz, a gente vai para um exercício de reflexão que vai estar relacionado a essa atividade. A primeira atividade, como eu coloquei para vocês, a segunda pergunta, é vocês fazerem a relação entre a história de vida de vocês e o sonho de vocês. Então, vocês vão olhar para quem? Para vocês. A segunda, que está na tela, é uma reflexão. Primeiro, vocês vão pensar em quem inspira vocês. Tá? Isso, vocês podem, depois que vocês fizerem esse exercício, né, de olhar para vocês e fazer a relação com o projeto de vida de vocês. Então, vocês vão pensar em quem inspira vocês. Pode ser alguém famoso, algum conhecido, da família. Tem que olhar quem inspira vocês. E vocês têm que olhar um pouquinho para a vida dessa pessoa para ter um exemplo. Por que ela te inspira? O que ela tem? Que atitude protagonista que ela tem? Que estilo de vida que ela tem? O que ela traz de bacana que possa ser inspiração para vocês? Então, quais os pontos fortes que essa pessoa tem? Se vocês quiserem, anotem agora no caderno as pessoas que vêm à cabeça de vocês. Podem, inclusive, compartilhar aqui no chat. Então, o nome dessas pessoas, o que ela significa com vocês, só para vocês não esquecerem. Então, na primeira proposta, na primeira parte da atividade, vocês vão olhar para vocês. Vão ver a biografia de vocês, ou seja, a vida de vocês, e ver como ela está relacionada ao projeto de vida de vocês, ao sonho de vocês. Agora, a proposta é que vocês, primeiro, pensem em quem inspira, numa pessoa que inspira de vocês, e depois a gente faz o exercício de construir essa biografia. Como que vai ser esse exercício? Preparei 2 perguntas aqui. Primeiro, vocês procurem no dicionário ou na internet o significado da palavra biografia, para vocês terem uma noção certinho do que significa biografia. A gente já conversou, já dei várias dicas, questão de pensar na vida de vocês, e todas essas reflexões, elas caminham para uma biografia. Depois, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história da vida da pessoa que você admira. Se for uma pessoa perto, por exemplo, sua mãe, você conversa, faz uma entrevista com ela. É uma dica. Tá? Se for alguém famoso ou alguém do meio público, usem a internet para fazer essa pesquisa. E aí vocês vão observar elementos com os quais você se identifica e aqueles que te surpreendem. Há algo que você não imaginava que aconteceu na história dessa pessoa? Então, essas 2 perguntas eu vou deixar na tela, aí vocês copiem para poder desenvolver a atividade em casa. Tá?
Então, a gente volta e vamos conversar um pouquinho. Aqui no chat, algumas pessoas trouxeram exemplos de pessoas que nos inspiram. Antes de passar aqui para o professor Osíris, vou conversar um pouquinho com vocês. Alguns estudantes falaram que travou um pouquinho o aplicativo. Se travou, não tem problema. Está gravado no Facebook, do Centro de Mídias, está gravado no YouTube, então vocês podem usar esses recursos, e a aula também costuma reprisar em alguns momentos, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Vou passar para o professor Osíris, para que ele traga contribuições de vocês pelo chat. Então, muitos alunos aqui, se for sintetizar, falaram sobre a família. A minha mãe, falou a Raquel, Luiz Felipe, a minha família, a Jaqueline, novamente, contextualizando o que está acontecendo hoje, os médicos, a Giovana, os meus pais, a Bárbara, meu melhor amigo. Então, essas foram algumas das contribuições dos alunos. Isso que é interessante. O que vocês vão fazer? Primeiro, pense em vocês e faz essa relação entre a vida de vocês e o projeto de vida. Agora, por exemplo, vou aproveitar algumas falas. O meu melhor amigo ou a minha mãe. Dá para vocês investigarem, entre aspas, ou seja, conversar, perguntar, para fazer essa biografia. Principalmente para ver o quê? Se eles inspiram, o que na história deles faz com que seja uma inspiração. Por quê? A gente sempre tem que lembrar, o projeto de vida, a gente vai trabalhar com as duas forças, o ponto forte e a nossa fragilidade. E o nosso ponto forte é o que vai auxiliar a gente caminhar e pular os obstáculos que a gente tem até a conquista dos nossos sonhos. E conhecer a fragilidade vai fazer com que a gente fique também mais forte. Quando você olha uma pessoa que te inspira, o que nela te inspira? O que na história dela te inspira? O que você pode aprender com a história dela? Isso que é interessante numa biografia, o que pode servir de aprendizado também. Tá? O que vai acontecer? Sobre a pesquisa, você vai ter que fazer o quê? Agora eu vou dar algumas dicas. Pensar em cada acontecimento, contribuiu para que a pessoa que você admira atingisse os seus sonhos. Qual a importância das decisões que ela tomou? Anote as suas observações. Isso é a primeira dica que a gente coloca. Primeiro, vocês vão fazer o quê? Uma pesquisa do que é a biografia. Depois, com essa pessoa que você inspirou, tentar trazer a história de vida dela e aí identificar como ela agiu, como que ela conquistou esses sonhos, qual que é a importância das decisões dela, e vocês vão anotar no caderno, para ajudar o quê? A ver por que ela inspira e como que isso pode auxiliar no aprendizado de vocês. E aí, para aprofundar, eu tenho 2 páginas do caderno do aluno. A situação de aprendizagem chama Quando Tudo Começou, Minha Biografia. E as páginas 57 e 58. Vou deixar uns 30 segundos na tela para vocês anotarem a página e a gente já volta para a gente fazer uma síntese de hoje. E eu vou passar para o professor Osíris para ver se tem alguma outra contribuição, alguma dúvida, alguma sugestão que vocês podem colocar pelo chat também. Dúvidas e sugestões. Então, vou deixar 30 segundinhos na tela para vocês copiarem as páginas e a gente já volta.
Então, agora eu vou passar um pouquinho para o professor Osíris para conversar um pouquinho com ele sobre quem o inspira. E ele também trouxe algumas outras contribuições no chat. E aí eu vou pedir para ele também falar quem o inspira, como você vê essa questão da inspiração, e tentar fazer esse link para a gente deixar mais concreto para os alunos do 7º ano entenderem a atividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quem te inspira e como que isso serviu para você conquistar algum projeto de vida, algum sonho que você pensou. Então, uma pessoa que me inspira muito, eu sou professor de história, mas gosto muito também de filosofia. E uma pessoa que muito me inspira é o chamado pai da filosofia, que é Sócrates, pelo pensamento dele. Se a gente puder sintetizar o pensamento dele, o que é que ele diz? Ele diz que antes de você conhecer o mundo, antes de você buscar os seus objetivos, uma primeira coisa você tem que fazer, você tem que se conhecer. Você tem que fazer uma autoanálise, você tem que... Tem até uma frase que ele pegou ali no oráculo de Delfos, no templo, dizendo assim, conhece-te a ti mesmo e você vai conhecer o Deus e o universo, os deuses e o universo. Ou seja, então eu acho muito interessante isso, você se autoanalisar, você se conhecer, você se descobrir mesmo, né? Porque muitas vezes nós nos surpreendemos com nós mesmos, quando a gente passa a olhar para a gente, para dentro da gente. Então, assim, é uma pessoa que me inspira pelo pensamento dele, pela filosofia que ele trouxe. E como que ele conseguiu te ajudar na construção de um sonho? Já que ele te inspira, a questão de você olhar para dentro de você, como que ele faz, como que você faz essa relação desse tipo de inspiração para você conseguir um sonho? Então, primeiro pelo básico mesmo, que é assim, incentivando, através do seu estudo, da sua pesquisa, incentivando com que eu me conheça, que eu conheça os meus limites, que eu conheça os meus defeitos, que eu conheça até as qualidades que eu tenho também, que todos nós temos. Então, assim, eu acho que o básico é isso. Para você conquistar o mundo, você tem que primeiro se conquistar. Então, eu acho esse raciocínio fantástico. Por isso que eu tenho ele como uma inspiração, né? O que os estudantes trouxeram de contribuição? Tem mais algumas coisas? Tem sim. Tem os alunos se referindo novamente à questão da inspiração deles. O Vinícius falou a minha avó, Legal. A Luísa, a minha tia, a Marcela falou do youtuber Felipe Neto, a Laura falou da Beyoncé, Legal. O João Henrique falou do jogador Daniel Alves, a Sofia Melanie Martinez e a Gabriele, Simone e Simária. Tem mais alguns aqui, achei interessante o último aqui, o João Paulo, que é diferente, a gente não espera, né? Os paleontólogos, ele falou o João Paulo. Assim. Interessante. O que vai acontecer? Então, a gente vai fazer um resumo da aula de hoje, e aí eu vou abrir para o contexto final. Vamos lá. A gente tem que sempre pensar o que é um projeto de vida. A aula do projeto de vida, ela vai desenvolver competências para que vocês consigam o quê? Conseguir planejar e desenvolver algumas coisas. Eu vou colocar para a primeira tela, que é exatamente de competências, e a gente vai trazer um pouquinho para a questão dos estudos. Então, a primeira tela ela fala das competências socioemocionais para o 7º ano. O que a gente precisa pensar? Que, como vocês estão estudando, vocês precisam desenvolver algumas competências. Uma delas, principalmente, é a questão da organização, do foco e da responsabilidade. Então, o que vai acontecer? Para vocês fazerem algumas atividades da sala de aula, das atividades que os professores passam, a gente precisa desenvolver algumas competências. Para isso, o que a gente fez? A gente pensou nos pontos fortes e na sua maior fragilidade. Lembram dessa aula? Então, qual que é o seu ponto forte? Qual que é a sua fragilidade? A gente pensou e trouxe um pouco esse debate, trouxe essa conversa, para a gente conseguir começar a identificar isso. Muitas de vocês falaram que um dos pontos fracos era a questão do foco.
até como que você desenvolve foco, estando dentro de casa, fazendo as atividades dentro de casa, usando recursos promovidos pela internet ou pela TV. Então, trouxeram isso como fragilidade. Bom, depois disso, a gente pediu para quê? Para que vocês hoje pensassem na vida de vocês. Por quê? É importante, quando a gente olha os pontos fortes das fragilidades, a gente pensar um pouquinho na vida da gente. Então, vocês começaram a fazer o quê? Trilhar isso. E aí a gente vai lembrar da primeira atividade, que é o quê? Lembram das chuvas de ideias que vocês colocaram, que a gente pediu para que vocês colocassem quanto mais informação, melhor, certo? Para vocês olharem um pouquinho para a história de vocês. Então, essa é a primeira atividade. Depois, a gente fez o quê? Pediu para que vocês fizessem, ao longo da semana, representar essas atividades. Projeto de vida, a gente vai trabalhando com várias habilidades, e uma delas é exatamente a criatividade. O que vai acontecer? Quando você pensa na história de vocês, quando vocês representam isso criativamente, vocês vão ter ela concreta. Então, o que é interessante para a organização, para todas essas questões? Você consegue concretizar as ideias de vocês. Isso é uma forma de linguagem que vocês estão trabalhando e que vai ajudar a desenvolver, principalmente para vocês adquirirem conhecimento. Aí, a partir daí, a gente pediu para que vocês fizessem o quê? Um exercício de fazer a relação, a habilidade de relacionar a vida de vocês com o projeto de vida de vocês. E a gente terminou falando em quem inspira. Quem que inspira vocês? Como que é essa inspiração? Então, por quê? É importante vocês identificarem a inspiração e como essas pessoas inspiram. Agora eu vou deixar 1 minutinho, 2 minutinhos, acho que 2 minutinhos, né? Para que, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, vocês interajam no chat. E, por favor, pensem no que a gente veio conversando agora para fazer essa interação. Então, teve alguma dúvida, teve alguma sugestão, pensou em alguma coisa bacana para compartilhar via chat, vocês têm esses 2 minutinhos para isso, tá bom? Aí depois a gente volta para ir encerrando a aula.
passar para o professor Osíris, para ele apresentar sugestões e alguma coisa que vocês queriam falar e colocaram para a gente no chat. Aí depois a gente vai se despedindo e vai encerrando essa aula, tá? Então, os alunos contribuíram aqui, fizeram alguns comentários. A Laura falou, gostei da aula. O Gustavo, a aula foi muito boa. O Gabriel, eu gosto de usar desenhos. E a Laura fez um elogio à professora. Obrigada, professora, pela sua dedicação. Então, essas foram algumas das contribuições dos alunos, né? Achei interessante isso, a vir a contribuição elogiando a gente no Centro de Mídias. Aí vou aproveitar a contribuição desses estudantes e também elogiar o trabalho dos professores do Estado de São Paulo, que estão desenvolvendo várias estratégias para conseguir dar continuidade às nossas aulas, os diversos componentes curriculares nesse momento de isolamento social e nessa crise que o corona está trazendo para a gente. Então, vou aproveitar a fala desses estudantes e também elogiar os professores que estão aí diversificando a aula e conseguindo fazer o que podem para dar continuidade aos estudos dos alunos deles. Então, obrigada, professores. E aí eu vou me despedindo de vocês. Queria agradecer o dia de hoje. Obrigada por ficarem com a gente, né, nesses 40 minutinhos de aula, por pensarem nesse projeto de vida. E gostaria que vocês utilizassem essas atividades para vocês irem se autoconhecendo e conseguindo planejar o projeto de vida de vocês. Não esqueçam que é muito importante a questão da organização, de como vocês vão agindo, tá? Sempre selecionem as atividades que vocês vão fazer durante a semana. Eu sei que aqui no Centro de Mídias, cada professor que dá aula para vocês, eles trazem uma atividade para vocês desenvolverem. Eu sei que muitas escolas também fazem a mesma coisa. Cada professor de vocês, as escolas de vocês, também levam atividade. Então, organizem-se para aproveitar esse período de isolamento social para a gente trazer um ponto forte, que é o quê? Aumentar o repertório e o conhecimento de vocês, tá? Eu vou passar agora para o professor Osíris e agradeço essa aula. Até semana que vem, que a gente conversa sobre outro assunto do projeto de vida, tá? Obrigado a todos pela atenção, pelos comentários. Aos pais também, que com certeza tem pais assistindo, aos demais professores. E eu queria só fazer um comentário, assim, vocês fizeram uma série de comentários falando sobre pessoas que inspiram vocês. Então, assim, pensem também que busquem, através da história que vocês estão construindo, busquem se tornar exemplo para outras pessoas, se tornar assim um bom exemplo de conduta, um bom exemplo no que se refere à relação com o outro, do respeito aos animais, do respeito a outras pessoas. Então, assim, tenham em mente essa questão de terem as pessoas que são assim o ponto de referência de vocês, mas procurem ser também a referência de alguém, procurem ser um bom exemplo para os seus amigos, para até os seus pais também, claro, os seus familiares, porque nós somos seres sociais. Então, assim, se tem uma coisa que com certeza vocês vão ter que se defrontar durante a vida, e já estão se defrontando, é o quê? É a relação com o outro. Então, nessa relação com o outro, sejam um bom exemplo, sejam, assim, o exemplo para outras pessoas mesmo, né? Sejam um motivo de referência positiva para outras pessoas. Se vocês têm as suas referências, sejam também a referência para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos, pela atenção e pelo carinho. Bom, gente, a gente encerra, então, a aula do projeto de vida do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. E semana que vem a gente volta com outro tema de projeto de vida, tá? Até mais ver, gente.